Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Viver de Tradução. Agora estamos no terceiro episódio da série Traduzindo na Polônia e eu vou falar hoje sobre tradução escrita na Polônia. Hoje de manhã eu estava fazendo a barba e feri aqui o meu queixo, mas botei um band-aid, então vamos lá. Bem, eu fui para a Polônia no dia 29 de maio para participar de um evento, Polyglot Gathering, e fiquei lá até o dia 7 de junho, então foram 9 dias no total. E aí, durante esse tempo todo, essa semana e alguns dias, eu recebi algumas solicitações de trabalho. Como é que eu fiz para atender esses clientes de tradução escrita, certo? É isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. No próximo vídeo, eu vou falar sobre como eu atendi aos clientes de interpretação de conferências. Mas aqui vamos nos focar apenas em tradução escrita. Para tradução escrita, tem uma facilidade que a gente pode realmente fazer praticamente em qualquer local. A gente só precisa ter um notebook e a internet. E foi exatamente isso que eu levei para a Polônia, né? O meu notebook, e com ele eu poderia trabalhar onde eu quisesse. Em relação à internet, não precisa ser uma internet tão boa, pode inclusive ser uma internet que cai e volta, porque o que você precisa realmente é fazer o download dos arquivos, traduzir ao longo de algumas horas ou dias e depois devolver. Então, uma internet que não é muito boa também serve. Então, vamos lá. Eu cheguei no dia 30 de maio na Polônia, que foi uma segunda-feira. E aí, cheguei lá no aeroporto, troquei alguns euros que eu tinha por złoty, que é a moeda local, e peguei um trem e fui lá para o centro da cidade de Varsóvia, né? Então, eu vou até mostrar aqui para vocês um trecho dessa minha viagem de trem. Foi uma viagem que durou 20 minutos aproximadamente. Comprei um bilhete na maquininha lá, pedi até a ajuda de algumas pessoas. Falei já um pouco de polonês, né? Eu já estou estudando há 2 anos e meio. Fui de trem até Warszawa Śródmieście, que é o centro da cidade de Varsóvia. Chegando lá, fui até o meu albergue, que ficava aproximadamente a uns 5 quarteirões dali, e eu fui a pé e cheguei lá e me instalei no quarto. Era um quarto bem confortável. Vou até mostrar para vocês aqui uma filmagem que eu fiz no dia seguinte, né, na manhã já da terça-feira, mostrando como era o ambiente que eu estava. Oi, pessoal, aqui é o Juliano. Cheguei na Polônia para participar do Polyglot Gathering. Quero mostrar para vocês aqui onde é que eu tô. Eu tô num albergue, então esse aqui é o meu quarto. Olha só. Tem um sofá-cama aqui. Inclusive eu até pude trabalhar um pouquinho ontem e hoje de manhã. O quarto é bem grande, né? Tem uma cama. Tem ali uma mesinha também, minha mala. Um cabide. Uma luminária. Também tem aqui uma cadeira e um móvel com gavetas, onde eu botei minhas roupas também. E podemos ver aqui fora como é que tá. Fazendo muito sol lá fora. Eu vou sair agora, são 8 horas da manhã, na terça-feira. Então é isso aí, galera. É aqui que eu tô hospedado e vamos conhecer Varsóvia. Então, vocês puderam ver que aqui eu estava num quarto onde eu tinha um sofá, uma mesinha e podia trabalhar ali naquele ambiente, se fosse o caso, né? Ao longo dos 2 primeiros dias que eu fiquei em Varsóvia. E foi exatamente isso que eu fiz, porque assim que eu pousei na Polônia, né, na segunda-feira, dia 30 de maio, aproximadamente às 18 horas, eu fui para o albergue e quando eu cheguei no albergue eu já vi, usei a internet no meu celular e vi que eu tinha recebido uma solicitação de trabalho de tradução. Vou mostrar para vocês aqui. Então, aqui foi um e-mail que eu recebi no dia 30 de maio, né, segunda-feira à noite. Eu vi esse e-mail aqui dizendo: boa tarde, Juliano. Queremos perguntar se você está disponível para traduzir este documento para português brasileiro, um total de 10.300 palavras. Será que você poderia entregar na quinta-feira, a 1 hora da tarde, horário espanhol? E aí, sugerindo uma tarifa muito legal, 8 centavos de euro por palavra. Qual é o preço desse trabalho, né? 10.300 palavras multiplicadas por 0,08 euros, né? Vai dar 829 euros, que é aproximadamente 4.397 reais. Então, um trabalho de em torno de 4.400 reais eu recebi assim que eu pousei
em Varsóvia. Aí eu pensei, bom, é um trabalho de 10 mil palavras, é muita coisa, até quinta-feira eu tenho que fazer passeios aqui, tenho que participar do evento, né? Mas o meu plano, né, desde o começo, foi realmente trabalhar algumas horas por dia. No caso, o que eu fiz nessa semana inteira foi que eu trabalhei 2 horas à noite e 2 horas de manhã. E o resto do dia eu ficava livre para a programação que eu queria. Então, assim que eu recebi esse e-mail, já eram as 8 da noite lá, e eu comecei a realmente fazer esse trabalho já. Era um texto sobre investimentos. Eram muitas páginas, eu acredito que mais de 40 páginas num documento do Word. Então, o texto estava em inglês e era para traduzir para português. O que que eu fiz, né? Na segunda-feira à noite, eu trabalhei durante 2 horas. Eu acho que foi de 9 da noite às 11 da noite. Eu fui, na verdade, lá para a recepção desse albergue, onde tinha uma mesa. Eu me sentei a essa mesa, abri o computador, abri o arquivo do Word. E o que que eu fiz? Eu passei uma tradução de máquina inteira nesse arquivo. No caso, usei o DeepL, que é uma tradução de máquina muito boa. Então, ele traduziu 10 mil palavras em poucos segundos, na verdade, né? Então, foi bem rápido fazer essa tradução. A tradução de máquina, claro, mas eu tive que ajustar a formatação, tinha uns negritos, uns itálicos. Então, eu fui meio que traduzindo por máquina, página a página. Eu demorei mais ou menos uma meia hora, digamos assim, para poder passar a tradução de máquina, na verdade, nesse texto inteiro. E depois disso, o que é que eu fiz? Depois disso, eu fui revisar as 10 mil palavras, né? Então, eu tinha que ler. O que é que eu faço? Eu copio sempre a tradução embaixo de cada parágrafo original. E aí, eu faço a revisão, eu leio a tradução em português e vou verificando o original em inglês e vou fazendo as correções ali, né? Corrigindo aquela tradução de máquina. Então, eu transformei um trabalho de tradução em um trabalho de pós-edição de tradução de máquina, que se eu fosse traduzir na mão 10 mil palavras, eu ia levar muito tempo, talvez uns 3 dias inteiros de trabalho, ou talvez 2, mas eu não queria. Eu queria fazer aquele trabalho em 6 horas, né? Então, segunda-feira à noite, terça de manhã, terça à noite, terminar de alguma forma bem rápido. Então, foi isso que eu fiz. Eu passei a tradução de máquina na segunda-feira à noite, revisei durante 1 hora e meia, aí depois eu fui jantar, depois dormi, no outro dia acordei, 6h30 mais ou menos da manhã, trabalhei até 8h30, então eu fiz ainda mais umas 2 horas de revisão, né, nas páginas seguintes. Aí fui passear por Varsóvia, visitei o Museu Nacional, fui almoçar. Terça-feira também tive até uma interpretação remota que eu fiz de tarde, mas vou falar disso no outro vídeo. Quando foi na terça-feira à noite, ainda fui para outro jantar com uns amigos, né, da minha professora de polonês. A gente saiu, todo mundo, umas 8 pessoas, eu acho, que estavam lá. E aí eu voltei para o albergue umas 10 horas, e de 10 até meia-noite eu ainda trabalhei, quer dizer, mais outras 2 horas. Realmente continuei a revisão, tal, corrigindo tudo lá. Dormi no outro dia de manhã, quarta-feira, né, dia 1º, eu continuei, aí eu trabalhei ainda de 6h30 até 9 horas, mais ou menos foi isso, e finalizei. Então, eu fiz um trabalho de 10 mil palavras na segunda-feira à noite, terça de manhã, terça à noite e quarta de manhã. Eu acho que eu usei umas 8 horas, entre 6 e 8 horas, 7 horas, mais ou menos, foi isso. Terminei esse trabalho, então, como vocês podem ver, nesses intervalos de tempo separados aí, né, por esses dias, eu faturei 800 e poucos euros, né, R$ 4.400, durante uma viagem que não me atrapalhou nos meus planos de forma nenhuma. E aí, na quarta-feira, dia 1º de junho, eu fui de Varsóvia para Terezin, que é realmente a cidade onde aconteceu o evento Polyglot Gathering. E durante esse dia, do dia 1º, eu recebi um e-mail de outro cliente, me mandando um arquivo PowerPoint para eu traduzir de inglês para português. E eu preparei o orçamento no valor de $390. Então, só mostrando aqui para vocês rapidamente essa solicitação que eu recebi, um segundo trabalho grande, né,
eu falei que era $390 e que provavelmente eu entregaria no sábado. Esse foi o prazo que eu dei, que ficou aproximadamente R$ 1.990. Então, aí mais um trabalho super interessante, né, de quase R$ 2.000, que eu peguei na quarta-feira. Então, eu, da mesma forma, tive aquele plano de já começar na quarta-feira à noite. Então, das 10h30 às 12h30 da noite, né, até meia-noite e meia, uma hora da madrugada, eu realmente trabalhei nesse arquivo mais uma vez, né, essas 50 páginas de PowerPoint, falando sobre esquizofrenia. Era uma apresentação médica, né? Então eu passei mais uma vez a tradução de máquina em cada slide de PowerPoint, e foi isso que eu fiz na quarta-feira à noite. Só passei uma tradução de máquina em umas 25 páginas, né, slides de PowerPoint. Nem comecei a revisar ainda. Quando foi na quinta-feira de manhã, eu já fiz mais algumas, né, traduções de máquina nos outros slides restantes. Quando foi quinta-feira à tarde, né, isso aí é dia 2 de junho, eu teria que passar a tarde em Varsóvia porque eu tinha outra interpretação para fazer na quinta-feira. Então, no trem, né, durante a viagem de 50 minutos aproximadamente entre Terezinha e Varsóvia, eu levei meu computador, abri no trem e fiquei simplesmente revisando aqueles slides que eu já tinha colado as traduções de máquina nele, né? Então, durante 50 minutos, eu fiquei revisando essas traduções de máquina. Cheguei lá quinta-feira de tarde em Varsóvia, fiz a minha interpretação, vou falar disso no próximo vídeo, e voltei para Terezinha, e nesse mesmo dia, na quinta-feira, já recebi outro trabalho grande de outro cliente. Dessa vez era uma entrevista no Trados, né? Uma entrevista, era um diálogo entre duas pessoas, perguntas e respostas, e era um orçamento de 234 euros. Vou até mostrar aqui para vocês. E aqui vocês podem ver esse terceiro trabalho grande que eu recebi, né, de 234 euros, que fica aproximadamente R$ 1.243. Então, mais uma vez, um terceiro trabalho grande também, com quase 4.000 palavras, e tinha aí um prazo de, na verdade, um dia, né, apenas. Então, era uma coisa menor, só 4.000 palavras. Então, quando eu recebi esse terceiro trabalho, eu coloquei ele na frente, em prioridade, do trabalho de esquizofrenia de PowerPoint. Porque aquele outro PowerPoint eu tinha até sábado, eu sabia também que eu poderia entregar no domingo, que o cliente não se chatearia. Então, o que eu fiz foi isso, eu recebi um trabalho, né, o primeiro trabalho grande na segunda, que eu terminei na quarta de manhã, recebi um trabalho na quarta, que eu já comecei a fazer, quarta à noite, quinta de manhã, quinta de tarde no trem, e enquanto isso recebi esse terceiro trabalho aí, também relativamente grande, 4.000 palavras, para entregar no dia seguinte. Então, o que é que eu fiz? Eu coloquei esse na frente do PowerPoint, né, em termos de prioridade. De noite, na quinta-feira, eu, mais uma vez, passei uma tradução de máquina nessas 4.000 palavras, e na manhã seguinte, na sexta-feira de manhã, dia 3, eu passei umas 2 horas e meia revisando. Então, foi isso. Porque o evento que eu estava participando, ele começava às 9 horas da manhã. Porque tinha um café até às 9, que a gente interagia com o pessoal lá, conversava e tudo mais. 9 começava as palestras até a noite, né? Então, o meu plano era acordar às 6 horas, trabalhar até 8h30, tomar café de 8h30 às 9, 9 horas, já começar a assistir as palestras. Foi isso que eu fiz em cada dia, né? Tanto na quinta quanto na sexta. Então, e no sábado e domingo também. Então, eu peguei esse terceiro trabalho, 4.000 palavras, passei na tradução de máquina na quinta à noite, ainda passei 1 hora e meia, 2 horas ali, né, das 11 da noite até 1 da manhã, passando e revisando, já começando a revisão. Na sexta-feira terminei. Então, de fato, eu terminei esse trabalho em pouco mais de 3 horas. Né? 3 horas, aí faturei R$ 1.400. Então, eu já tinha terminado aquele primeiro trabalho da segunda, já terminei esse da entrevista, faltava agora só terminar o PowerPoint sobre esquizofrenia. E aí, mais uma vez, na sexta-feira à noite, trabalhei 2 horinhas, no final da noite. No sábado de manhã, trabalhei mais um pouquinho.
No sábado à noite não trabalhei. No domingo de manhã, trabalhei mais 2 horas e entreguei. Pronto. Então, eu consegui, de segunda-feira, quando eu cheguei, até domingo, né, uma semana depois, quase, fazer esses 3 grandes trabalhos de tradução escrita. Um no Word, um no PowerPoint e um no Trados, né, fazendo esse jogo de trabalhar 2 horas à noite e 2 horas de manhã. E isso aí foi mais que suficiente. Claro, usando tradução de máquina com revisão, né, bem atenta e entregando esses 3 trabalhos muito bem. Mas eu posso dizer para vocês que nesse período que eu estava na Polônia, né, do dia 30 de maio até o dia 7 de junho, eu recebi 11 projetos de tradução. Eu falei aqui para vocês de 3 deles, né, que foram esses maiores, né? Investimento, esquizofrenia e entrevista. Foram 3 grandes projetos, um de R$ 4.400, outro de quase R$ 2.000 e outro de R$ 1.200, mais ou menos. Eu consegui fazer esses 3 grandes projetos durante esses dias. Mas teve outros projetos que eu recebi, né? No caso aqui, falando de tradução escrita, eu tive 6 projetos, além desses 3. Então, que foram de $23, $30, $4, 30, 3 e 12. Então, foram projetos pequenos, né? Um projeto de $4, de $20, que você vai encaixando ali, coisas que você faz em 15 minutos, 20 minutos. Então, assim, eu consegui, em termos de tradução escrita, entregar 9 projetos, dos quais 3 eram grandes e 6 eram pequenos. Então, eu entreguei 9 projetos de tradução escrita, né, nessa semana, fazendo esse negócio de trabalhar de noite e de manhã cedo. E totalizando aí um valor de R$ 8.161. Então, foi uma semana que eu aproveitei, conheci Varsóvia, encontrei amigos, fui almoçar, fui jantar, assisti muitas palestras, né, na quinta, sexta, sábado e domingo, e mesmo assim ainda consegui faturar R$ 8.161, né, com 9 projetos de tradução escrita. Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre os 2 projetos que eu tive de interpretação remota. Tá? Agora, falando sobre os locais onde você pode traduzir, no caso falando de tradução escrita, você pode, claro, traduzir no próprio albergue ou no hotel onde você está hospedado, como eu falei, no quarto ou na área da recepção. Eu também, alguns dias, tomei café em alguns locais da cidade, como um café. Vou mostrar aqui para vocês uma foto bem legal desse café. Então, mostrando aqui esse café, que um dia lá eu fui comer um sanduíche, era muito legal, tinha muitas mesas, tinha algumas pessoas trabalhando lá, você vê que tem uma estante com livros atrás, né? E era muito confortável, tinha internet. Então, se eu quisesse também, eu poderia ter ido trabalhar nesse café, né? Que era bem pertinho lá do meu albergue. Vocês podem ver aqui mais uma foto, né? Como era confortável, tinha um banco aí com almofadas e as mesas. Essa aí foi a mesa onde eu comi um sanduíche e tomei um café nesse dia. E também no quarto do hotel lá em Teresim, tinha uma mesinha, né? Onde eu, em alguns momentos de manhã e até de noite, me sentei e trabalhei. E também no próprio hotel do evento, vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui era o ambiente onde a gente tinha café da manhã, almoço e janta. Então, era um grande salão com essas mesas, né? Então, você pode imaginar que de noite não dava para eu trabalhar nesse ambiente, porque tinha apresentação musical, tinha karaokê, tinha muita coisa acontecendo aqui. Claro, também participei, vi lá até altas horas, mas de manhã cedo, por exemplo, das 6 às 8, não tinha ninguém aqui nesse ambiente, né? Ou poucas pessoas começando a tomar o café. O pessoal começava a tomar café às 7h30, 8 horas. Então, teve 2 dias em que eu acordei cedo, fui para cá, me sentei em uma dessas mesas aqui, lá no canto, bem longe, não tinha ninguém ainda. E foi naquele dia que eu traduzi, né? 2 horas e meia revisando aquela entrevista que eu tinha feito a tradução de máquina. Então, só para avisar para vocês que dá para você trabalhar no quarto do hotel, na recepção do hotel, em algum outro ambiente do hotel ou do albergue onde você estiver, ou até num café na cidade onde você estiver visitando. Então, tradução de texto, dá para você fazer isso. Essa é a minha dica, né? 2 horas de noite, 2 horas de manhã.
Isso aí já são 4 horas de trabalho, é praticamente um turno. Dá para você fazer muita coisa, como vocês viram, eu fiz aqui mais de R$ 8.000. Eu fiz 9 projetos de tradução escrita nessa semana e foi ótimo, né? Aí já pagou voo, já pagou hospedagem, já pagou tudo na própria semana que eu estava lá, né? Então é isso. Então aguardem aí o próximo vídeo da série Traduzindo na Polônia, onde eu vou falar sobre interpretação remota e como eu aluguei um espaço de coworking durante 2 tardes para poder fazer isso. Grande abraço e até mais.